Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2007 e é um caso muito brutal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Família Petit. Tershire, anteriormente conhecida como New Tershire Parish, é uma cidade no condado de New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. É conhecida por ser um ótimo local para se criar uma família, já que é considerada bem segura. A cidade tem vários parques, casas grandes e encanta pela sua beleza. Infelizmente, em 2007, a cidade ficou marcada por um crime brutal que aconteceu por lá. Em 1985, William Petit Jr., ou apenas Bill, conheceu uma moça chamada Jennifer Walke. Ele ficou apaixonado por ela logo de cara. Os dois se conheceram em um hospital. Jennifer era enfermeira, enquanto Bill era estudante de medicina. Para chamar a atenção da moça, ele foi tirar a pressão de um paciente, mas fez o procedimento todo errado. Então Jennifer se aproximou dele e o mostrou como era o certo, e ele conseguiu chamar a atenção dela. Jennifer era enfermeira pediátrica e Bill, depois de formado, se especializou em endocrinologista. Bill e Jennifer se casaram e tiveram duas filhas, Hayley, nascida em outubro de 1989, e Michaela, nascida em novembro de 1995. Em 1998, a família ficou devastada com uma notícia que receberam. Jennifer foi diagnosticada com esclerose múltipla, mas a pequena Hayley, que estava com 9 anos na época, estava determinada a ajudar sua mãe de qualquer maneira que pudesse. Ela escreveu carta para amigos e familiares, pedindo patrocínio para o anual Connecticut MS Walk, nomeando sua equipe Hale's Hope. Todos os anos, durante 7 anos, Hayley caminhou por sua mãe, arrecadando mais de $50 mil para a luta contra a esclerose múltipla. Hayley foi descrita como uma garota quieta, determinada e muito inteligente. Aos 17 anos, ela já tinha conquistado muitas coisas, mas era uma jovem muito reservada que não falava muito sobre suas conquistas. Nessa época de sua vida, ela já estava determinada a seguir os passos do pai. Quando era mais nova, muitas vezes ela ia com o pai até o hospital em seu turno. Então, em 2007, ela estava planejando ir para a faculdade e fazer o curso de medicina. Michaela planejava substituir Hayley, arrecadando fundos para a corrida assim que ela fosse para a faculdade. Ela chamaria sua equipe de Michaela's Miracle. Michaela era conhecida por ser muito atenciosa e gentil. Ela gostava de cozinhar e passar o tempo trabalhando no jardim com seu pai. No dia 22 de julho de 2007, Michaela e Jennifer foram até um supermercado que tinha próximos à casa delas. Elas queriam comprar alguns ingredientes porque naquela noite a Michaela queria fazer um jantar especial. Então elas foram lá, compraram tudo o que precisavam. Enquanto isso, seu pai estava jogando golfe com o seu pai, então com o avô da Michaela, e a sua irmã estava em outra cidade, numa praia com seus amigos, se divertindo. A mãe até pensou em ir até a praia também, mas elas acabaram ficando em casa naquele dia. Então estava tudo super organizado ali, elas estavam preparando a janta e o pessoal se reuniu, todo mundo ali mais ou menos umas 8 horas da noite para jantar. A Michaela fez uma macarronada para a família, então estava super tranquilo, parecia mais um dia normal na vida da família, até que todo mundo se organizou na sala, ficaram no sofá assistindo TV até mais tarde. O pai até pegou no sono e estava tudo super tranquilo. Um pouco depois, Jennifer e Michaela foram para o quarto dormir e Hayley também foi para o seu. Bill continuou dormindo no sofá, já que estava acomodado por lá. Por volta das 3 horas da manhã do dia 23 de julho, 2 homens invadiram a casa da família Petit, armados com um revólver e um taco de beisebol que encontraram no quintal do vizinho. Quando encontraram Bill dormindo no sofá, um dos assaltantes o acertou repetidamente na cabeça com um taco de beisebol. O homem disse a Bill que não era para entrar em pânico e eles só queriam dinheiro, eles não queriam fazer mal à família. Ele perguntou onde estava o cofre na casa. Bill respondeu que não havia nenhum cofre, mas os dois não acreditaram muito nisso. Eles amarraram os pulsos e os tornozelos do Bill, deixando-o amarrado no sofá, e ele também estava sangrando muito por causa dos seus ferimentos na cabeça.
Eles foram para o andar de cima da casa e no primeiro quarto eles já encontraram a Jennifer e a Makayla dormindo. Eles pegaram a Jennifer, prenderam ela na cama, pegaram a Makayla, levaram ela até o seu quarto, já que ela estava dormindo com a mãe naquele dia, prenderam as duas meninas, já que a Hayley dividiu o quarto com ela, e eles desceram e foram mais uma vez falar com o Bill. Só que dessa vez eles tiraram o homem do sofá, levaram ele até o porão da casa e por lá tinha um poste, assim, um local ali que eles conseguiram prender o Bill, então ele ficou preso por lá, só que ele estava sangrando muito, então ele perdia muitas vezes a consciência, ele estava muito fraco já nesse momento. Os dois assaltantes reviraram toda a casa em busca de dinheiro, mas como o Bill disse, eles não tinham cofre, não tinham muito dinheiro em casa, então os ladrões eles não ficaram satisfeitos com aquilo que eles encontraram em casa, porque era muito pouco, mas eles encontraram extratos do banco e descobriram que a família tinha uma conta e eles tinham $30 mil nessa conta, então era esse o dinheiro que eles queriam. O objetivo inicial dos assaltantes era apenas roubar o dinheiro que tinha na casa. Mas depois que eles encontraram os extratos, eles decidiram que iriam esperar até as 9 horas da manhã, horário que o banco abria, para Jennifer sacar $15 mil. Um pouco depois, um deles foi até um posto de gasolina próximo e encheu umas garrafas com gasolina. Ao voltar para a casa da família, ele pegou Jennifer e eles foram até o banco. Jennifer aproximou-se do caixa do banco e passou um bilhete por cima do balcão. A caixa olhou o bilhete e, sem hesitar, entregou o bilhete ao gerente do banco, que correu para o seu escritório. Jennifer então saiu do banco, voltando para o carro onde um deles estava esperando. Ela entrou e eles voltaram para casa. Quando Jennifer estava saindo do banco, o gerente ligou para a polícia, aproximadamente às 9h20 daquele dia, e informou ao despachante toda a situação. Jennifer também disse à caixa do banco que os homens que mantinham ela e sua família como reféns estavam sendo legais e só queriam dinheiro. Logo após a ligação, a polícia foi enviada para o endereço em veículos não identificados e eles começaram a montar um perímetro ao redor da casa. Eles então se esconderam atrás de árvores não muito longe da casa para não chamar a atenção. O assaltante que ficou na casa, ele estava no quarto da Makayla e acabou abusando sexualmente dela. Então, no momento em que os outros dois chegaram, o outro assaltante e a Jennifer, ele também fez algumas fotos indevidas, né? Algumas fotos explícitas da Makayla e ele mostrou para o seu comparsa, a gente pode dizer. Então, os dois ficaram rindo da situação e tudo mais. E aquele homem que levou a Jennifer até o banco, ele disse que abusaria dela sexualmente também, assim como a Makayla, e foi isso que aconteceu. Pouco depois, os dois descobriram que Bill havia fugido e foi aí que eles ficaram desesperados. Um deles vê o carro da polícia disfarçado pela janela e estrangula Jennifer até a morte. Bill conseguiu fugir pelo porão. Ele estava muito machucado e caiu na calçada do vizinho, que demorou para reconhecê-lo devido ao seu estado. Quando o policial se aproximou dele, ele com poucas forças conseguiu dizer que as mulheres ainda estavam na casa. Infelizmente, os policiais não conseguiram salvar as mulheres da família Petit. Um dos homens colocou fogo na casa. Os dois tentaram fugir com o carro da família, mas foram pegos. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas haviam tomado conta do último andar da casa. 3 pessoas estavam mortas. Jennifer estrangulada na sala de estar, enquanto Hayley e Makayla morreram de inalação de fumaça no andar de cima. Hayley conseguiu escapar e correr, mas foi encontrada desmaiada no topo da escada. Makayla ainda estava amarrada à sua cama quando foi encontrada pelos bombeiros. Logo depois, a polícia identificou os assassinos como Joshua Commissar Jevsky e Steven Hales. Steven descreveu aos detetives o que aconteceu algumas horas depois que ele e Joshua foram detidos. Ele descreveu como levou Jennifer ao banco, a abusou sexualmente e a estrangulou, e depois encharcou seu corpo e de Hayley e Makayla em gasolina. Os relatórios variam quanto a quem acendeu o fósforo. Não se sabe exatamente quem acendeu. Steven disse aos detetives que depois que Joshua mostrou as fotos que tirou de Makayla e viu o carro da polícia do lado de fora, ele simplesmente perdeu o controle. Ele disse que não culpou Joshua pelo que aconteceu, mas que ele só tinha que culpar a si mesmo. Ele insistiu que, independentemente de tudo que aconteceu, tudo que ele queria naquela noite era dinheiro. Joshua confessou que viu Jennifer e Makayla no supermercado naquela tarde de domingo. Ele ficou de olho nelas, pois elas pareciam ser ricas, então os dois a seguiram até em casa. Ele admitiu ter espancado Bill com um taco de beisebol e abusado sexualmente e também tirado fotos explícitas da Makayla. Mas quando chegou a hora de incendiar a casa com Jennifer e as meninas ainda dentro, ele disse aos detetives que isso era tudo ideia
de Steven. Ele disse a eles que até perguntou se ele iria mesmo fazer aquilo, mas ele não fez nada para impedir. De início, Steven e Joshua fizeram um acordo judicial que daria a eles prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando a defesa apresentou o acordo à acusação, a justiça não concordou com o acordo. Eles tinham que ir a julgamento e poderiam ser condenados à pena de morte. O julgamento de Steven começou em 18 de outubro de 2010. O seu advogado disse ao júri que receber uma sentença de prisão perpétua seria a pior punição para ele. Pior do que ser condenado à morte, porque ele seria torturado todos os dias por suas ações. O júri finalmente chegou ao veredito de que Steven Hales deveria ser executado. Em dezembro de 2010, ele pediu desculpas à família Petit pela dor que causou. O julgamento de Joshua começou em 13 de outubro de 2011. Durante sua audiência, ele manteve o que havia dito em sua confissão, que nunca tinha planejado matar ninguém naquela noite. Ele acrescentou: "Minha vida será uma continuação da dor que causei. O relógio está correndo e tenho uma dívida que não posso pagar." O júri chegou ao veredito de que Joshua também seria executado. Em agosto de 2015, Connecticut aboliu a pena de morte, o que significa que as sentenças de ambos os homens foram comutadas para prisão perpétua. Steven Hales e Joshua Komissarjevsky estão atualmente cumprindo pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A equipe de defesa de Joshua apresentou uma moção para que ele recebesse um novo julgamento. Eles argumentaram isso com base no fato de que o julgamento não deveria ter ocorrido naquela cidade, mas em uma parte diferente do estado, devido à exposição inevitável do júri à mídia focada nos assassinos. A equipe de defesa também argumentou que ele foi injustamente descrito como o cérebro do crime, quando na verdade Joshua não tinha intenção de assassinar ninguém. Foi Steven quem estrangulou Jennifer e encharcou as meninas com gasolina e depois incendiou a casa, como Joshua disse a seus advogados. A moção foi negada com base no fato de que o juiz acreditava que os dois homens eram igualmente cúmplices nos crimes. Steven Hales nunca tentou apelar de suas convicções. Ele admitiu que era culpado e não queria submeter a família a outro julgamento. Desde os assassinatos de sua família, Bill Petit desistiu de sua carreira como médico e agora administra a Petit Family Foundation. Os principais objetivos da fundação são continuar a arrecadar e distribuir fundos para cumprir com nossa missão de ajudar a educar jovens, especialmente aqueles com interesse em ciência, ajudar a apoiar aqueles com doenças crônicas e ajudar e a proteger aqueles afetados pela violência. Em agosto de 2015, Bill Petit casou-se novamente agora com uma moça chamada Christine, que conheceu enquanto ela era voluntária na Petit Family Foundation. Juntos, eles têm um filho. Ele também se envolveu com a política. Joshua Komissarjevsky tinha 26 anos quando cometeu o crime. Ele foi adotado quando bebê e educado em uma casa quando criança. Ele era extremamente inteligente, mas à medida que envelhecia, entrava e saía da prisão regularmente por acusações de roubo. Sua esperança era que ele endireitasse sua vida e se tornasse um arquiteto. Ele teve uma filha que nasceu em 2002 e em 2007 ele ganhou a custódia total dela, já que sua ex-namorada estava em reabilitação por dependência de drogas. A criança foi morar com os pais de Joshua. Em 2007, ele começou a namorar uma jovem chamada Caroline, que tinha apenas 18 anos na época. O relacionamento deles ficou sério rapidamente e ele começou a planejar o casamento. O pai de Caroline não aprovou o relacionamento por causa da reputação de Joshua como criminoso. Ele também considerava Joshua um pedófilo. Ele estava convencido de que só estava interessado em sua filha porque ela parecia ser mais jovem para sua idade. Steven Hales tinha 44 anos quando cometeu o crime. Seus pais se divorciaram quando ele era uma criança e ele morava com sua mãe e 2 irmãos, Matthew e Brian. De acordo com Matthew, Steven era manipulador desde criança. Matthew afirmou que ele também era violento e uma vez ele colocou uma arma na cabeça do irmão. Steven era controlador e tinha um jeito de passar a culpa pelo seu mau comportamento para os outros. Ele dizia que sofria de problemas psicológicos, mas sua família não acreditava nisso. Em 1992, Steven teve uma filha, chamada Alicia. A mãe de Alicia e Steven se divorciaram e ela morava com a sua mãe, mas via o pai semanalmente. Ela o descreveu como sendo um bom pai para ela, nunca exibindo um lado violento ou agressivo. Os dois se conheceram em 2006, quando dividiram um quarto em uma casa de recuperação. Aos 26 anos, Joshua foi preso por 18 invasões domiciliares e lutava contra o vício em metanfetamina. Steven era um viciado em crack em recuperação e ladrão experiente que invadia carros principalmente durante o dia.
Os dois estavam cumprindo sentenças por roubo quando receberam a liberdade condicional em abril de 2007. Embora não compartilhassem mais um quarto na casa, os dois mantinham contato. Alguns membros da família Petit culpam um pouco a polícia pela demora como eles agiram, que eles preferiram ficar só observando o que acontecia e eles perderam a chance de tirar as meninas e a mãe também viva de casa. Muitos falaram que quando um dos sequestradores chegou com a Jennifer, algum policial podia ter abordado, porque eles chegaram em sequência, podia ter tirado um deles dali e tudo mais, só que a polícia não fez isso porque eles receberam ordens de que eles não podiam entrar na casa, não podiam falar com os sequestradores também, então ali teve uma confusão inteira e esse caso também ficou marcado por isso, porque algumas pessoas acreditam que a polícia, ela não fez o que ela poderia ter feito, ela deixou de salvar aquelas 3 mulheres e a gente sabe tudo o que aconteceu e que foi um caso muito brutal, muito grave, então muitas pessoas acreditam que a polícia errou, mas a polícia tem a sua versão que eles não sabiam muito o que fazer, porque se tratava de um caso com reféns e eles não sabiam se os sequestradores estavam armados, o que eles poderiam fazer, então por isso eles agiram com precaução que infelizmente acabou, acontecendo a morte dessas 3 mulheres e eles não puderam fazer nada. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso terrível em que 3 mulheres ali perderam a vida de uma forma muito brutal, que foi algo que com certeza não precisava ter acontecido, mas como eles mesmos falaram, eles ficaram, preocupados, nervosos e até o Steven perdeu o controle, porque a gente via que talvez a intenção deles não fosse mesmo de machucar a família, por mais que eles tenham agredido o Bill logo que chegaram na casa, abusaram sexualmente da Jennifer, abusaram sexualmente da Makayla também. Então não sei se a gente confia muito nessa versão que eles deram, que eles não queriam fazer nenhum mal à família e apenas roubar o dinheiro. Então, se eles queriam, seria mais fácil os dois terem ido até o banco, roubado o dinheiro e ido embora, e nada disso precisava ter acontecido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.